Olá, internauta da TV Portal Correio. Estamos hoje aqui com o deputado federal Pedro Cunha Lima, o sexto deputado, dito melhor sexto deputado do país, mais atuante. Ele que é um dos representantes aí da Paraíba no nosso Congresso. Estamos aqui para fazer algumas perguntas para ele, de interesse da população paraibana, para que ele possa esclarecer para a gente. Então vamos começar, deputado. Em relação à questão do foro privilegiado, como é que o senhor sempre fala disso? Eu queria que o senhor dissesse para o nosso internauta qual é a sua verdadeira opinião sobre o foro privilegiado. Existe, Francisco, uma distorção. A gente pode perceber isso de maneira muito simples e direta. O foro privilegiado deve existir para proteger uma função, o exercício, o desempenho de uma função, ou seja, deve atender ao Estado, a uma função estatal. Hoje, a gente consegue perceber com facilidade que ele atende aos indivíduos, que são coisas distintas. Aqui a gente tem uma mania de misturar o exercício. Uma coisa é a função que eu exerço a função de deputado, outra coisa é o indivíduo, Pedro, que é um cidadão comum. Em uma república, todo mundo é cidadão comum. Então, percebendo que existe essa disfunção e o foro privilegiado tem servido para a manutenção da impunidade, eu sou a favor do fim do foro privilegiado. Essa matéria já foi votada na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, com meu voto favorável. Eu farei parte da comissão especial que vai tratar desse tema do fim do foro privilegiado. Eu escrevi um artigo também sobre essa matéria e acredito que existe um exagero muito grande. E aqui coloco uma última informação, talvez poucas pessoas saibam, mas 78% das autoridades que possuem o foro não são políticos. No Brasil tem 54 mil autoridades com esse foro privilegiado. Tem que diminuir, é o país no mundo, e inclusive é um dado de um consultor do Senado paraibano que fez esse levantamento, é o país no mundo com mais autoridades com esse foro. Então você tocou aqui num tema, acho que cirúrgico, do que a gente que pensa em transformar o Brasil, a gente tem que acabar com esse foro. E em relação a essas reformas que estão sendo votadas no Senado, no Congresso, o que é que o senhor tem a dizer sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista? Qual a sua opinião sobre isso? Veja só, quem é contra todo tipo de reforma é a favor que as coisas fiquem como elas estão. Então o Brasil está num buraco, o Brasil está afundado. Se você vê alguém que é contra tudo, perceba que existe uma consequência, que é deixar tudo como está. Eu não vou fazer aqui essa versão mais populista. Por isso sou a favor de várias reformas. Hoje sou contra a reforma da Previdência nesse formato que o governo manda. Primeiro pela forma que o governo tem tocado essa reforma, na minha opinião, extremamente equivocada. E a gente não tem como falar de nova política nesse formato. Depois, Francisco, o que é pior para mim é que a reforma está iniciando o ajuste de baixo para cima, ou seja, começando com quem menos tem. A gente tem que fazer uma reforma dos privilégios antes de fazer a reforma da Previdência. Eu insisto muito nessa tecla. Então, a gente precisa, sim, tratar dessas mudanças. O momento político gera uma série de dificuldades pela circunstância política, mas há de ter uma responsabilidade com o país e algumas mudanças são necessárias. E já que você tocou nesse tema aí, eu queria saber como é que está a situação do PSDB em relação ao governo Michel Temer. O senhor tem batido contra de vez em quando, mas o seu partido está ali, não sabe se está, não sabe se está. O que é que o senhor acha, o que é que o senhor defende em relação ao PSDB estar aliado com o PMDB de Michel Temer? Eu sou rigoroso em algumas críticas e venho sendo há algum tempo. O fato é que isso tem respaldo do PSDB, não sou só eu isoladamente. Então, tanto o senador Tasso, que exerceu a presidência por mais de 5, 6 meses, respalda essa visão da política, como vários outros membros do partido. Então, é uma situação que, lógico, não é a melhor, a mais ideal, mas a gente tem convivido com isso. Eu continuo sendo muito crítico a uma série de coisas que na minha opinião, precisava de maneira muito mais rápida e radical trazer a mudança. E vindo aqui para a política local, a gente tem visto essa unidade das oposições aí, batendo contra o governo. Eu queria saber se também tem a possibilidade do senhor vir a ter uma candidatura de vice-governador. Não sei se com Luciano Cartacho, com Romero, qualquer que seja o nome da unidade das oposições, tem essa possibilidade? É uma hipótese, mas muito remota, muito remota. Eu vejo outros nomes que justificam mais a postulação na chapa majoritária do que o meu. Estou dando um primeiro passo na política. Não sou eu que vou descartar o meu nome, lógico,
mas eu vejo com humildade, com facilidade que a chapa majoritária deve ter uma composição que não trará o meu nome. Uhum. E para finalizar, eu queria que o senhor falasse aí sobre essa eleição de sexto deputado, o melhor sexto deputado do país, para a gente... É estimulante demais, um agradecimento assim, enorme a todos que fazem parte da nossa equipe. Esse trabalho não é feito por uma pessoa só, existe uma dedicação muito grande, tanto lá em Brasília como aqui na Paraíba, de pessoas que estão engajadas nesse trabalho. Então, eu deixo aqui um sincero agradecimento, é estimulante ter uma equipe como a nossa e isso aumenta a responsabilidade, né? Porque você está no momento, eu acho que tem um resquíciozinho de esperança. Onde eu encontro uma esperança, eu acho que é o fim, é uma luz no fim do túnel, na política. O desgaste é muito grande, a intolerância é enorme e as pessoas esgotaram. Então, quando você tem um resultado que anima, que traz vontade de dar sequência a esse trabalho, lógico que tem muito significado. Então, tentar dar o melhor sempre para corresponder à confiança que a gente recebeu. É isso, muito obrigado, deputado. Até logo, os internautas. Eu agradeço. Um abraço.